Quando nós começamos a conhecer a disciplina de Química Analítica Qualitativa, o primeiro ponto que foi apresentado foi o chamado Protocolo de Identificação de Resíduos Desconhecidos. E esse protocolo, o objetivo é, antes que se comece a fazer uma análise, obter informações para desenvolvimento seguro. O primeiro que nós vimos foi a necessidade de se avaliar a reatividade desse material com água, ou seja, se esse material, quando for adicionado água, não vai gerar nenhuma reação do tipo uma explosão, ou um incêndio, ou a liberação de algum gás tóxico. E a partir desse momento que a gente identifica que o material não tem uma reatividade é, perigosa com água, nós passamos então a poder fazer a solubilidade em água com uma referência de que esse material nós vamos começar pesando 1 grama e solubilizando para 100 mililitros. E por que é feito isso? Nesse momento é que nós vamos identificar, que nós vamos poder avaliar se os testes que são feitos todos na chamada via úmida vão poder ser executados. Se não puder ser executados, nós vamos ter que dar algum jeito de fazer, de tornar possível essa identificação, essa análise. E é aí que entra o chamado extrato com soda, que ele é uma ferramenta para possibilitar a produção de amostras solúveis em água para se poder fazer essa identificação inicialmente dos ânions e a partir de identificado o ânion, a identificação de qual cátion que está associado. E também, depois disso, nós precisamos determinar o pH dessa solução a 1%. Ou seja, o que nós vamos ver nessa prática de extrato com soda é a maneira com que, se ocorrer de você ter um material insolúvel em água, nós vamos poder transformar, substituir o cátion desse sal, desse material, por um outro que torne esse sal solúvel. Então, novamente, lembrando, quando a gente fala de solubilidade de um composto químico, é uma relação entre a solubilidade ou a capacidade de ânion e cátion associados terem um comportamento de solubilização. Então, quando a gente fala que um sal é insolúvel, nós podemos substituir o cátion desse sal por sódio. Então, esse é o título de extrato com soda. Nós vamos utilizar não soda cáustica, porque quando a gente fala em soda, pode ser que alguns desavisados ainda estejam pensando em soda cáustica. Quando a gente fala em extrato com soda, nós estamos associando a adição de carbonato de sódio numa amostra para que o sódio desse carbonato substitua o cátion presente no sal ou no grupo de sais, no caso da gente ter uma mistura, uma amostra desconhecida, que se veja que é uma mistura de diversos produtos químicos inorgânicos. Nós estamos falando de compostos inorgânicos, ainda não nos atentamos
para as análises de compostos orgânicos que também são possíveis de identificação dentro da química analítica qualitativa. Para o conhecimento de como é que é feito esse extrato com soda, nós vamos utilizar uma amostra de sulfato de bário, que é sabidamente insolúvel em água. Então, esse procedimento permite que qualquer sal insolúvel em água tenha o cátion substituído por sódio para aí possibilitar a solubilização do ânion e posterior identificação de que ânion se trata. A pesagem do material, mesmo se tratando de usar balança semi-analítica, vai ser feita por adição. Então, já vimos que a balança está zerada. Vamos colocar o becker que vai ser utilizado nesse trabalho, anotar a massa obtida e sobre ela adicionarmos cerca de meio grama da amostra. Então já registrei essa massa inicial, vou cuidadosamente adicionar cerca de meio grama do meu material. Então temos aproximadamente meio grama do material pesado por adição. Vamos retirar da balança, vamos esperar ela zerar e podemos desligar a balança. Então, depois que a minha amostra foi pesada, nós vamos adicionar cerca de 10 mililitros de água destilada. Então, esse material vai se mostrar completamente insolúvel, como é esperado para esse sal. Então, está evidente que o sal é insolúvel em água e como todos os testes de análise qualitativa vêm sendo feitos em meio aquoso, em via úmida, como é chamado, nós vamos primeiro verificar qual o pH dessa solução. Então, usando a fitinha de indicador, eu vou comparar com a guia da embalagem. Esse material está num pH 7, porque é um sal neutro. Então, em seguida, nós vamos ter que alcalinizar esse meio, e a função dessa alcalinização, que é feita com solução de hidróxido de sódio 6 molar, é possibilitar a precipitação de todos os cátions que são insolúveis, os cátions, os hidróxidos insolúveis. Então, eu vou adicionar 2 gotas de hidróxido de sódio, todos os hidróxidos de cátions a partir do grupo 2 precipitam com base forte. Então, coloquei o hidróxido de sódio, vou novamente testar o pH com uma outra fitinha, lógico. Então, vamos ver que agora, esse preparado está extremamente alcalino. Está com pH em 14, o limite da escala, com aquelas 2 gotas de hidróxido de sódio adicionados. Próximo passo desse trabalho vai ser adicionar, usando uma pipeta graduada, nós vamos adicionar 10 mililitros de solução de carbonato de sódio,
usando todas as técnicas já conhecidas de pipetagem. Então, limpo as paredes da pipeta ao nível dos meus olhos, zero essa pipeta e adiciono todo esse volume, os 10 mililitros, para dentro dessa preparação inicial. E feito isso, nós vamos dar uma homogeneizada novamente e levar a fervura. Então tem que ferver por 5 minutos. Então o aquecimento, essa chapa já foi previamente ligada. Então com muito cuidado nós vamos colocar para aquecer e contar o tempo a partir do momento em que levante fervura. Então tem que ser um trabalho cuidadoso. Só vou registrar o início da fervura e a partir daí, 5 minutos, esse material tem que ficar fervendo. Durante todo esse tempo que o material estiver fervendo, é importante que seja feita a homogeneização, para não deixar esse material parado, porque corre o risco, mesmo estando com a bagueta dentro, corre o risco de ebulição ser violenta e espirrar material fora, desperdiçar ou mesmo causar algum risco para quem estiver trabalhando. A gente está usando essa pinça para segurar com mais tranquilidade o becker. Já está quase terminando o tempo necessário de 5 minutos fervendo. Não é para contar 5 minutos a partir de quando pôs para aquecer. É 5 minutos de fervura. Eu já vou tirar do aquecimento. Tem que pôr sobre a tela de amianto para descansar. Eu posso até desligar a chapa, que não vai ser mais necessário. E tão logo esse material resfrie, um pouco pelo menos, nós vamos transferir para 2 tubos de centrífuga. Então agora esse material que está bastante turvo, nós vamos levar para centrifugar, mesmo estando um pouco morno. Lembrando que para a utilização da centrífuga, os tubos devem estar equilibrados. Então vou colocar meus 2 tubos frente a frente e acionar a centrífuga, que já foi programada para ficar por 3 minutos a 2000 RPM. Então vamos iniciar a centrifugação. E depois, quando a gente tiver com a solução límpida, então nós vamos poder fazer os testes de identificação dos ânions no sobrenadante desse tubo. Agora, esse material que foi centrifugado está perfeitamente límpido nos 2 tubos. Dá para notar que o precipitado foi adensado numa das laterais. Então, nosso trabalho agora vai ser de cuidadosamente retirar 10 gotas do sobrenadante, que nós vamos passar para 2 tubos de centrífuga. Para fazer a identificação dos ânions presentes, no caso do ânion sulfato. Só que, como nessa amostra foi adicionado carbonato, antes de fazer o teste relativo a sulfato, nós vamos ter que eliminar o carbonato que está presente nessa solução. Nós vamos fazer isso utilizando ácido nítrico 6 molar, até que não se note mais efervescência. A cada gota adicionada, acho que vai dar para notar bastante bem uma efervescência nesse tubo. Então vamos adicionar gota a gota
até que não se note mais a efervescência do carbonato. Então já não tem mais efervescência. Vou fazer isso nos 2 tubos preparados. Gota a gota. Porque também não pode ter excesso do ácido nítrico para não interferir com os procedimentos de identificação do ânion. Esta é a 4ª gota que eu estou adicionando. Só como uma referência. Não noto mais efervescência, então sinaliza que todo o carbonato já foi eliminado, já foi transformado em CO2 para o ar. E o que nós vamos fazer então agora é a identificação do ânion sulfato, adicionando primeiro solução de cloreto de bário. Então, o cloreto de bário, vamos colocar a amostra ao nível dos meus olhos, seguindo todas as técnicas já conhecidas. Uma gota já deu uma turvação bastante evidente, que é então do sulfato de bário, sulfato do ânion presente, bário do reagente adicionado. E no outro tubo nós vamos testar com nitrato de prata, conforme a sistemática conhecida. Então, o nitrato de prata com o ânion sulfato não deve dar qualquer reação aparente. Vou adicionar uma gota, agitar vigorosamente, sem reação aparente. Então, até posso colocar mais 2 gotas só por desencargo de consciência. E também não houve reação aparente. É lógico que isso é uma demonstração de como deve ser feito o extrato com soda numa situação em que aqui a gente tem o ânion que foi utilizado, o sal que foi utilizado, era o sulfato de bário. Mas no caso, como a gente vem tratando todas essas aulas de análise qualitativa, você tem uma amostra, de você ter um frasco de um reagente sem identificação, vai ser necessário fazer todos os testes, seguir toda a sistemática para a identificação de qual que é o ânion realmente presente ou qual que é a composição em termos de misturas de ânions possíveis dentro de uma situação analítica.